Oi pessoal, estamos começando mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender como fazer a modificação de parâmetros das edificações para que elas sejam diferentes desses parâmetros que nós colocamos aqui nos índices urbanísticos. Nós vamos utilizar uma quadra daquele nosso mapa urbanístico para fazer essas primeiras aplicações das edificações. Não estou me preocupando muito aqui com o real tamanho dos terrenos, tá? Mais para frente a gente vai ver isso com mais detalhes. E nesse primeiro momento eu quero só ensinar como fazer realmente essas edificações dentro do Modelur. Aqui eu tenho edificações que são de uso misto, até elas estão aqui com isso apagado, porque elas são, o uso misto é o uso que eu tenho como padrão aqui quando eu inseri os dados, tá? Então, quando eu criei essas edificações, elas vieram com uso misto. E essa edificação aqui tem uso residencial. Essa outra edificação tem uso de serviço. Então, eu posso modificar esses parâmetros a partir do momento que eu crio a minha edificação. Como é que eu faço, então, para criar uma edificação utilizando o Modelur? Primeiro eu vou apagar essas que nós temos aqui, só para que a gente consiga fazer a criação de um edifício novo. Então, eu venho aqui, coloco ela em planta baixa, em primeiro lugar, clico aqui na ferramenta retângulo e posso fazer um retângulo aleatório ou com o tamanho já desejado da edificação, mas é um retângulo normal do SketchUp. Agora, eu clico em cima dele, venho aqui em edificação, criar. Ela vai criar uma edificação em 3 dimensões. Ó. Ele já está criando com os parâmetros que eu defini, ou seja, ele já tem a altura que eu defini, o número de pavimentos que eu defini aqui no inserir dados, né? Então, eu coloquei que o número máximo de pavimentos eram 12 pavimentos, que a área construída era de 250 metros quadrados, que o uso é misto. Então, com esses parâmetros aqui, ele faz essa primeira edificação. Agora vamos supor que eu quero criar uma segunda edificação nesse mesmo terreno, mas que eu não quero que ela tenha essas mesmas características desse primeiro prédio aqui. Por exemplo, esse prédio é de uso misto, mas agora eu quero um uso estritamente residencial. Então eu faço a mesma coisa, crio um novo volume aqui, clico sobre ele, venho aqui em edificação, criar. Opa. Agora sim, ele criou uma edificação exatamente com os mesmos parâmetros gerais que eu defini no urbanismo. Se eu quiser modificar esses parâmetros, eu posso modificar nessa mesma aba edificação aqui. Eu tenho parâmetros do edifício selecionado. Então, se eu clicar aqui em altura da edificação, eu não quero mais que tenha 37 metros, por exemplo. Eu quero que tenha 30 metros. Então, ele vai modificar e já vai modificar o número de pavimentos também, porque como ele é paramétrico, ó, ele não modifica só a altura. Eu coloquei 30, ele já passou para 28 e já colocou que são 9 pavimentos. Por quê? Porque eu tenho aqui a altura dos pavimentos, que é de 3 metros, e eu tenho a altura do pavimento térreo, que é de 4 metros. Então, eu não quero 4 metros no térreo, eu quero 3. Então, ele já vai modificar novamente aqui a minha edificação. Assim como ele também modifica a área construída e a área total construída. Se eu quiser modificar para o uso residencial, como eu falei, eu venho aqui em uso do solo e em vez de uso misto, eu coloco que ele é residencial. Agora ele muda inclusive a cor da minha edificação. E se por um motivo qualquer eu quiser voltar essa edificação para o padrão original que eu tinha, né? Então eu posso clicar nela e clicar aqui em restaurar. Ela vai voltar a ter os padrões que eu tinha inicialmente. Então, eu não preciso me preocupar muito com isso, porque eu consigo fazer essa edição bem facilmente. Então, eu entro aqui, modifico os parâmetros que eu quiser modificar, por exemplo, se eu quero modificar a área construída ou uso do solo, aqui eu tenho uso residencial, e se eu não quiser mais esses parâmetros, eu clico em restaurar e ele volta aos parâmetros originais. Nessa aula nós vimos como fazer a criação e a modificação dos parâmetros dos edifícios dentro do Modelur. Treinem um pouquinho mais e eu espero vocês para a próxima aula. Um abraço e até mais!